Bom dia aos nobres vereadores, público que nos acompanham aqui, também pessoal que nos acompanha de casa. Muito importante a gente trazer à tona essa proposta da deputada Janaína Pascoal, que quer fazer com que não tenha uma obrigatoriedade de apresentação do cartão de vacinação, o passaporte sanitário, ou qualquer coisa que obrigue a pessoa a se vacinar no sentido de ferir diretamente o aspecto jurídico e toda a constituição jurídica, o estabelecimento da liberdade no nosso país, que a nossa Constituição Federal garante a nossa liberdade, apesar de ter outros tantos entendimentos que são contrários à própria Constituição, e isso acaba gerando uma instabilidade jurídica muito grande, né, no nosso país, porque a Constituição garante a liberdade, mas se os juízes estão julgando que o valor coletivo, a segurança coletiva está acima da liberdade, pelo motivo de que se uma pessoa não tomar a vacina, ela colocará em risco outra pessoa, como já foi dito aqui pelos vereadores que me antecederam, vereador Madison, vereador Val, vereador Juninho, realmente é um contrassenso, porque se a pessoa se vacinou, ela pode também transmitir a doença e ela pode pegar a doença, tá? Então, isso já foi bem esclarecido por todos. Eu quero trazer aqui mais alguns elementos, né, para nós refletirmos sobre essa obrigatoriedade. Nos preocupa muito, porque vai existir, já está existindo, uma segregação, uma separação na sociedade, de pessoas que tomaram a vacina e pessoas que não tomaram a vacina. Está aqui sendo criado um cidadão de segunda classe. Aquele que não tomou a vacina, ele vai ser tratado de outra forma? Eu discordo totalmente disso. Eu acho que nós temos que respeitar todas as pessoas. E vamos colocar isso tudo na prática. Como já foi dito aqui, uma criança, por exemplo, que a família, a mãe ou o pai, que tem uma determinada doença e não quis que o filho se vacinasse, ele vai ser segregado na escola? Eu já ouvi relatos aqui de cidades vizinhas e o professor falou: você não se vacinou, você vai ficar nesse canto, segregado, você vai ficar separado. O que nós vamos fazer? É um apartheid? É aquilo que separou, por exemplo, na África do Sul, negros e brancos, como se os negros fossem um cidadão de segunda classe? Nós vamos segregar agora aqueles que não se vacinaram? Isso nós estamos falando dentro da educação, tá? Mas vamos trazer agora para o nosso campo pessoal. Nós sabemos que principalmente as mulheres cada organismo, ele é diferente, porque nós somos únicos e irrepetíveis. Ainda os gêmeos não são idênticos. Cada um possui, né, uma constituição própria e uma alma própria. Então ninguém é igual. Por isso que nós não podemos ser negacionistas e precisamos aguardar o aval da ciência, o aval dos laboratórios que comprovem toda a eficácia, né? E o resultado que nós esperamos que seja positivo, que nós esperamos que não tenha uma consequência desastrosa dentro da sociedade. Porém, eu vou dar um exemplo aqui. Muitos têm falado a respeito da realidade da saúde mental. Tem pessoas que possuem depressão, que possuem medo de tomar essa vacina. Você vai obrigar essa pessoa que tem medo de tomar essa vacina? Mulheres que têm problemas circulatórios. Eu não sei, eu não tive acesso ainda. Alguém aqui já teve acesso à bula da vacina? Todo medicamento tem que ter bula. Alguém aqui, algum vereador já leu a bula da vacina? Está
Está disponível para a população a bula da vacina, dos efeitos colaterais? Então tem mulheres que possuem, por exemplo, problemas circulatórios... Concedo uma parte, vereador. Concedo. Falando de bula de vacina, nós temos até um projeto de lei aqui, indicamos ao Executivo, para criar um canal de divulgação, né, dos efeitos colaterais pós-vacina, para justamente não assustar a população. Se a gente pega aqui o vereador Roberto Conde, que conversei com ele quando ele tomou a primeira dose, ele disse que estava com uma extrema dor de cabeça e não sabia o que fazer, não sabia para onde ligar. Ou seja, não tem acesso pós-vacina, nós não temos acesso pós-vacina. O que fazer? Se sentir isso, se sentir aquilo, se sentir febre, o que tomar? A gente não tem acesso, né? E com a bula a gente tem um acesso para poder se prevenir, né, de qualquer, sei lá, qualquer outro tipo de contratempo, de qualquer outro efeito colateral. Obrigado, vereador. Agora, exigir que uma mulher que tem um problema, um homem ou qualquer pessoa que não está se sentindo bem, nós sabemos que os níveis de depressão estão altíssimos. Síndrome do pânico. Nós vamos obrigar uma pessoa que está com síndrome do pânico a tomar vacina? Ele que já está trancado lá dentro da sua casa, ele não vai poder entrar no estabelecimento público, quer dizer, ele não vai poder ser tratado no hospital, se nós tivermos essa obrigatoriedade, porque o hospital é um ambiente público. A mulher, né, que tem problema circulatório, o homem, toda a realidade, né? Porque nós ouvimos dizer que em alguns casos pode ter ali trombose, problemas de circulação, né, como efeito colateral. Tem mulheres que são mais sensíveis e que não querem tomar a vacina. Mulheres grávidas, quem que quer comprovar? Muito obrigado, vereador Albino, pela contribuição. Mulheres que estão grávidas. Se o laboratório falou assim, ainda não tem o teste final, eu estou grávida, mas não tem o teste final da consequência, o laboratório não pode garantir o efeito daquele medicamento no meu organismo, se pode prejudicar ou não a criança que está no meu ventre. Se a mulher disser, eu não quero, ela não vai poder ser atendida no hospital público, porque ela não tem o passaporte, porque ela não tem o cartão de vacinação para ser tomado. É uma reflexão. Nós vamos garantir até quando nós vamos caminhar? Nós vamos abrir mão da nossa liberdade? Vamos permitir essa segregação? Vamos permitir esse preconceito? Agora, nós não podemos falar também contra a eficácia da vacina. Quantos milhões de pessoas que não foram hospitalizadas por conta da vacina? O trabalho maravilhoso que os médicos, nos laboratórios e todos no desenvolvimento tecnológico para que se alcançasse esse resultado permitindo isso tudo. Temos que reconhecer, né, vereador Cachan? O senhor que faz todo o trabalho desenvolvendo a divulgação disso tudo, é importante. Concedo, Madison? Realmente, a gente não pode desprezar, tá, os índices. A gente não pode desprezar aqui os índices. A intenção não é essa. A intenção não é polarizar. A intenção não é dizer, olha, a gente defende isso porque alguém está defendendo. A gente tira pela nossa cidade a queda de internação no Hospital São Vicente com relação à Covid. O fechamento de alguns pontos, né, que atendiam especificamente Covid. Então, assim, nós não podemos desprezar aqui que a vacina foi essencial, tá, para poder diminuir as internações e, aliás, as mortes, vamos falar assim, as mortes com relação ao próprio Covid. Obrigado, concedo a parte, vereador Cachan. Vereador Douglas, eu quero parabenizar suas palavras, estava ouvindo atentamente aqui, e a gente reforçar, né, para o nosso munícipe, a conduta é sempre do médico, né, como você bem disse, a grávida está lá, quem vai saber se ela pode tomar naquele momento ou não, é o médico dela. Então é muito bom deixar muito claro que a conduta é sempre médica, sempre do profissional. Então, parabéns pelas suas palavras aí, igual você falou, igual o Mads falou, a vacina deu resultado, está aí o Hospital São Vicente como na prática a gente pode visualizar. Parabéns, vereador Douglas. Muito obrigado, Cachan. Concluo aqui, presidente, dizendo que nos preocupa essa obrigatoriedade. Temos que trabalhar, sim, para que consigamos aí
concluir todo esse processo de desenvolvimento para que nós tenhamos uma vacina definitiva, que possa ser medido o efeito colateral e que, a partir dessas experiências que nós tivemos, não colocar em risco as pessoas, porque organismos e doenças pré-existentes, para que os médicos possam, como bem disse o vereador Cachan, indicar o melhor caminho. Mas não vai ser obrigando, segregando, dividindo, com preconceito. Nós não vamos admitir nenhum tipo de preconceito, principalmente contra aqueles que estão vulneráveis, uma minoria que não se sente à vontade, preparado e que não querem aqui tomar a vacina nesse momento. É um direito que nós temos como cidadãos, né? E esse avanço dessa agenda pode prejudicar em muito, porque vai haver um controle, não apenas da realidade da vacina, mas um controle social da vida, o que muitas vezes a gente vê nos relatos daquilo que já está acontecendo na China. Hoje você controla o cara pelo chip do celular, aonde ele vai, o que ele assiste, tudo. Ou seja, esquece a liberdade. Então me posiciono favorável a essa moção e esse projeto da deputada Janaína Pascoal, que proíbe a exigência do cartão de vacinação contra a Covid. Um ótimo dia a todos. A moção continua em discussão, em votação. Desculpa, tem a palavra, vereador Val Freitas. Senhor presidente, nobres pares, minha fala é muito rápida. Todos os que me antecederam já elucidaram bem aí o fato de que essa casa não é negacionista. Somos a favor da vacina. Achei muito importante a explanação do vereador Douglas, dizendo sobre a bula. Mas a gente compreende o momento mundial, a necessidade da humanidade correr atrás de minimizar o problema. O que está em questão aqui, né, é o apoio ao projeto de lei de autoria da deputada estadual Janaína Pascoal, que proíbe a exigência de apresentação do cartão de vacinação contra o Covid para acesso a locais públicos do Estado. Isso aí é o extremo. Vereador Cachan, raciocina comigo. As pessoas que foram vacinadas estão imunizadas? Elas precisam estarem imunizadas, então, seguindo esse raciocínio, para estar frequentando esses locais. E os outros que não estariam imunizados não poderiam. Por quê? Ué, os outros são vacinados. Qual é a lógica disso? Se eu recebi a vacina para poder ter acesso, o outro não recebeu para ter acesso, mas eu estou imunizado, quem está lá dentro. Então, é algo assim meio... Aí eu pergunto dessa bula mesmo, que futuramente vamos precisar tê-la, quando essas vacinas forem aperfeiçoadas, vereador Juninho. Então, não somos contra a vacina, mas inclusive o Brasil hoje está nos primeiros do mundo, como do ranking, mais vacina, né? O presidente Bolsonaro não é perfeito. A própria Bíblia, Juninho, diz o seguinte, que quem não tropeça em palavras é perfeito. Imagina o camarada que fala demais, embora com boas intenções, mas fala demais, então é normal ele errar. Errou muito no começo, mas quando ele reconheceu o erro e começou a comprar as vacinas, aí o negócio andou. Não falta vacina só para nós, não. E mesmo assim, com o esforço do presidente, e aqui não estou defendendo o presidente, estou dizendo da realidade da situação, não é mais negacionista, entendeu? Como eu vi também um médico, parece que Drauzio Varela, no começo, dizendo o seguinte, isso é uma gripezinha, Juninho, o homem não sabia o que estava falando. E o presidente errou no começo. Eu acredito que ele na sua definição, ele não conseguiu interpretar a gravidade, como muitos no mundo não conseguiram. Mas retomou, e ainda há tempo, e comprou vacinas, e aí estamos hoje como
um dos países que mais vacinam no mundo. Por favor, vereador Juninho, tem uma parte. Val, obrigado pela parte. Eu queria fazer uma consideração aqui também em relação ao carnaval, né? Porque a gente vê que já está se desenhando aí para que tenha carnaval de novo esse ano. É muito cedo. E eu queria saber, aliás, o ano que vem, e eu queria saber como que vai ser esse controle, né? Pois é. Diante de uma festa tão grande como essa. Na minha opinião, o certo era não ter. Não ter. Assim como não era para ter lá atrás também. Perfeito. Então eu queria, eu fiquei imaginando agora que o senhor explanando aí, me veio essa reflexão aqui. Como nós vamos fazer isso? Bem lembrado, bem lembrado. Inclusive, Juninho, vou mais além. Eu vejo com os olhos muito preocupantes as torcidas de futebols. Futebol, né? Juninho, o início dessas partidas era para todo mundo de máscara. Agora já está totalmente descontrolado, lá um em cima do outro. Aí a gente precisa incentivar, porque o cuidado deve permanecer, o uso de máscara, o distanciamento horizontal. Devemos ter os cuidados, né? Então, quando a gente vê algo desse aqui que vai ao extremo, e do outro lado já estão pensando em carnaval, torcida à vontade de futebol, alguma coisa está errado mesmo. Vereador Madison. Outra questão que me chama a atenção, vocês estavam falando aí agora, eu quero saber como vai funcionar o cartão de vacinação no carnaval, que eu já estou sabendo que vai ter. Como é que vai fazer para controlar aquela multidão de pessoas no carnaval? Que coisa, tanto quem né? participa dos eventos, quanto quem vai para prestigiar. Como que vai fazer? Se a maioria dos eventos são abertos, como o bloco de carnaval, como vai fazer? Pois é. Então aí a gente vê a incoerência, né, de querer cercear a entrada de pessoas livres por não ter aí um passaporte sanitário ou não ter uma carteirinha de vacinação que comprove que a pessoa foi vacinada. Então, lamentavelmente, estão equivocados e aí tira de fato, né, a legitimidade do raciocínio de um mecanismo como esse. Torna-se inócuo, né? A frequência do carnaval, um absurdo. Já erraram lá atrás, vão errar de novo de permitir. Porque o governo do estado de São Paulo, ele errou de uma maneira drástica quando ele incentivou, né, e investiu no carnaval no ano passado, ano retrasado. E agora, novamente, já se fala em liberar. Muito bem lembrado por Vossa Excelência. Então, esse tipo de ações, desses mecanismos aqui, é um desserviço também à sociedade. Nós precisamos avançar com segurança, mas também com critérios, com o pé no chão. E sabemos o que estamos fazendo. Volto a dizer, se é para a segurança da saúde, os que estão vacinados não tem nada a temer. Isso só vem reforçar que falta a bula devido à pressa e à necessidade. Mas não precisamos ter ações também que vão somente piorar as coisas. Não vai melhorar em nada, Juninho. Com todo respeito, vereador Juninho. Carinhosamente, Juninho. Então, senhor presidente, precisamos melhorar, né, as atitudes dos nossos parlamentares estaduais, federais e também municipais, todos nós, cada dia precisamos melhorar mais. São essas palavras do vereador Val. Obrigado, senhor presidente.